Obrigado, senhor presidente. Presidente Dilma, já dizia um ditado popular que o diabo mora nos detalhes. E é verdadeiro. Eu vejo que Vossa Excelência pode perder o mandato tão somente por esses 2 crimes, diante de tantos outros que eu imagino que Vossa Excelência venha responder. Com relação à emissão de decretos de crédito suplementar, Vossa Excelência poderia sim ter emitido-os, desde que Vossa Excelência tivesse cumprido a meta de superávit primário, compromisso que Vossa Excelência fez com este Congresso Nacional e com o povo brasileiro, de 55 bilhões em 2015. Mas, na verdade, no mês de julho do mesmo ano de 2015, Vossa Excelência já sabia que não havia déficit primário e sim superávit primário, e sim um déficit primário em julho de 2015 na ordem de 15 bilhões e 200 milhões de reais. E a lei é muito clara e abundante, não dá para a gente ficar repetindo. Tanto a nossa Constituição Federal, no seu artigo 67, 5º, como também na Lei 1079, que diz que é proibida a abertura de créditos de suplementar sem a prévia autorização legislativa, ou seja, do Congresso Nacional. Isto é fato e não dá mais para discutir. Se foi um decreto, se foi 2, se foi 10, se foi 50, o crime ocorreu. Com relação à tomada de dinheiro emprestado junto a bancos estatais, isso também a lei é muito clara. Tanto a lei de crime de responsabilidade como a lei de responsabilidade fiscal. É proibido o gestor tomar dinheiro de banco estatal, o qual ele mesmo é o controlador. Isso não tem como sair fora. E de 2015, de 2010 então, 2014 melhor dizendo, passou com a dívida de quase 11 bilhões e quando chegou em dezembro de 2015, pagou-se 55 bilhões. Pois bem, presidente, eu queria fazer muitas perguntas, mas eu não posso, mas o povo queria saber por que o FIES foi usado em 2014 para ganhar eleições, ou seja, 2013 o FIES nós gastamos 7 bilhões, em 2014 nós gastamos 13 bilhões e 700, o seguro defeso em 2013 nós gastamos 500 e poucos milhões, quando foi em 2014 nós gastamos então 2 bilhões 117, hoje suspenso. Esses programas tão espetaculares que foram utilizados tão somente para ganhar as eleições de 2015. A dívida do Brasil, esse é o maior problema do governo do PT. Em 2003, o Brasil devia interna e externamente 852 bilhões de reais. Hoje o Brasil deve 4 trilhões e 100 bilhões de reais. Em 2010, quando Vossa Excelência pegou o governo, era 1 trilhão e 690 bilhões de reais. Ou seja, os senhores, o governo do PT gastou um rio de dinheiro e gastou erradamente. Não gastou em estrada, em aeroportos, em ferrovias, como deveria gastar. Só o ano passado nós pagamos 501 bilhões de reais desta dívida. Ou seja, eu gostaria de fazer muitas perguntas, mas eu não posso fazer, mas eu queria saber o porquê dessa nomeação de ministros, para a Casa Civil, para o Supremo Tribunal Federal. Enfim, senhor presidente, eu quero lhe parabenizar, presidente Lewandowski, pela forma que Vossa Excelência está conduzindo os trabalhos desta sessão e desse processo tão difícil. Eu não tenho pergunta a fazer, senhora presidente, porque são tantas, mas eu volto a repetir. Presidente Temer pegou uma herança maldita. Ele vai ter que trabalhar muito com essa nova equipe dele econômica. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Ataídes. Devolvo a palavra ao eminente presidente da República. Senadora Ataídes, eu considero
agradeço as suas considerações. Eu só queria fazer uma ponderação. Se há tantos crimes, tantos outros crimes, por que eles não estão na denúncia? Se há tantos crimes, senador, onde eles estão? Por que se recorre a 3 decretos e a um plano safra de subsídio? Essa é a primeira questão. A segunda questão, senador, talvez, infelizmente, o senhor não foi informado por nós, mas nós sistematicamente olhamos programas sociais. Para o senhor ter uma ideia, esses que me acusam que nós usamos os programas sociais para a minha eleição em 2014, esquecem que o Bolsa Família, por exemplo, que é tido e havido por os meus opositores como um dos instrumentos principais que leva à eleição, esse Bolsa Família, senador, nós fizemos uma auditoria em todos os anos. E no ano de 2014, nós consideramos que havia mais de 1.300.000 pessoas que não estavam em situação adequada para receber o Bolsa Família. E as retiramos antes das eleições. Então, senador, é difícil falar que nós usamos programas para nos eleger, porque o maior programa foi objeto da mais profunda auditoria. No caso do FIES, senador, nós fomos ajustando o FIES. Nós jamais acabamos com o FIES. Talvez o senhor não saiba disso. Eu não tenho informações se ele foi acabado ou não agora pelo governo interino. Pelo meu governo, ele não foi. O que nós fizemos foi mudar as exigências. Primeiro, quem recebia o FIES tinha de ser, não podia ter 0 na prova. Em segundo lugar, nós mudamos também o critério de qualificação das entidades que recebiam o FIES, as entidades privadas que recebiam o FIES. O MEC pontua as universidades de 0 a 5 e nós só aceitamos entidades qualificadas de 3 a 5 na pontuação do MEC. A mesma coisa foi com o seguro-defeso, senador. Nós mantivemos o seguro-defeso. O que nós não mantivemos foi o recebimento do seguro-defeso, onde não havia local para pescaria, nem tampouco pescadores. O que nós fizemos é algo que se deve fazer, que é melhorar a execução dos planos sociais ou econômicos. Finalmente, senador, eu agradeço a sua fala, mas eu acho que, mais uma vez, o devido processo legal não está sendo respeitado. Muito obrigado.